Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler lá no livro de Jó, no capítulo 15, no verso 4. Vou ler aqui na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, Jó 15, verso 4. A palavra de Deus diz assim: mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Vou repetir. Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Uma das acusações de Elifaz ao seu amigo Jó, que aí está, extremamente contundente. Você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Era a acusação que ele faz ao seu amigo Jó. A reprimenda, creio eu, muito severa demais, injusta e inoportuna, à luz do contexto que Jó vivenciava. Até porque a palavra do Senhor diz que Jó, por tudo o que viveu, não pecou de forma alguma. Então, pode ter sido dura demais com Jó, mas ela pode ser muito justa e necessária em outros casos. Pode ser muito justa e necessária. Porque quem não gasta tempo para ouvir a voz de Deus através do seu Santo Espírito, por meio das Escrituras Sagradas, por meio da boa consciência e por meio do arrependimento, está de fato depreciando a devoção devida ao Senhor. Quem não se demora ou não gasta tempo com a oração na presença do Senhor, sem dúvida está definhando e destruindo a sua relação com Deus. Como nós precisamos ter cuidado com isso, com a nossa vida de devoção. Nenhum crente consegue sobreviver sem exercícios espirituais, devocionais, no dia a dia da nossa vida. Vida de oração. Quem vive sem uma vida de oração? Leitura da palavra de Deus. Quem vive sem a leitura da palavra de Deus, o alimento necessário da alma? E culto ao Senhor. Como viver sem cultuar a Deus? E quando eu falo em cultuar ao Senhor, eu não estou me referindo ao fato de estar aqui agora, como nós estamos, prestando culto, porque culto é serviço, culto é vida, e culto é prestado ao Senhor na medida em que nós vivemos a nossa vida diante de Deus com piedade, com uma vida correta, justa, com integridade. Quando vivemos assim o dia a dia, na verdade, a nossa vida está expressando ao nosso Deus um culto que Ele merece, que só Ele é digno. Então, nenhum crente consegue sobreviver sem esses exercícios devocionais. São eles que nos ligam como criaturas ao Criador. É o pecador ligado ao Deus Santo. É o ignorante ligado ao Pai das Luzes. É o arrependido ligado ao Perdoador. É o salvo ligado ao seu Salvador. É o aflito ligado àquele que auxilia sempre e está sempre presente no tempo das adversidades. Assim é o nosso Deus, e como nós precisamos vivenciar uma vida de piedade e uma vida de devoção na presença do Senhor. A pessoa que reprime sistematicamente a vontade de comer para não engordar, acaba morrendo de anorexia, né? Isso acontece muito, a gente vê muitos casos assim, especialmente moças, né? Particularmente moças, principalmente modelos. Assim também, qualquer pessoa que não satisfaz a sua fome e sede de Deus,
acaba perdendo por completo e definitivamente também o seu interesse por Ele. Se você não saciar a sua fome e sua sede no Senhor, se você não tiver esse desejo de buscá-lo intensamente no seu coração, isso sem dúvida nenhuma pode desaparecer de dentro de si e de repente você é pego não tendo mais vida devocional, não tendo mais uma vida de devoção e sequer uma vida de piedade. Jesus já disse, nem só de pão vive o homem, mas de quê? Da palavra de Deus, a palavra de Deus, alimento necessário para a nossa alma. Enquanto ele condena o apagão de Jó, no que diz respeito à piedade, Paulo encoraja. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, lá no capítulo 1, ou no capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 8, diz, exercita-te na piedade. E ele diz mais, o exercício espiritual tem valor para tudo, porque seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Veja que o apóstolo Paulo mostra que a vida piedosa produz resultado. Esse resultado é a vida de Deus que jorra dentro de nós, como fonte de água viva. Então, quando nós temos uma vida de devoção e de piedade, o rio que jorra do trono de Deus, ele jorra dentro de nós, nos impulsionando a viver dentro desta fonte de água viva. Louvado seja Deus por isso. E para reforçar essa observação, ele interroga o homem da terra de Uz, o caso de Jó, lá no verso 8 desse capítulo 15, ele diz assim, você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Olha que a interrogação que ele faz a Jó, e é uma interrogação que eu jogo aqui para vocês. Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Isso me remete à palavra de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, 6, que Jesus fala sobre orarmos no secreto do nosso quarto, porque no secreto do nosso quarto o nosso Pai Celestial responde também em secreto. E diz lá que Deus recompensa aqueles que fazem isto. Deus recompensa. Então, uma coisa está ligada à outra, ou seja, aquele que só foca a piedade diminui sua devoção, não tem como ouvir a voz de Deus, a direção que Deus dá, é deixar de ouvir o conselho de Deus. Deixar de ouvir o conselho de Deus é loucura, por meio da sua voz, Deus consola a cada um de nós quando há tristeza, Deus encoraja-nos quando há desânimo, Deus acusa quando há pecado, Deus oferece perdão quando há culpa no coração, e Deus dá ideias quando a mente está vazia. Precisamos estar vivendo bem a nossa vida de devoção e essa vida de piedade, para podermos ouvir o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Existe uma correlação entre a palavra de Elifaz, que ele traz aqui, com a parábola do bom semeador. Lá na parábola do bom semeador, em Mateus 13, 22, fala sobre a preocupação desta vida e o engano das riquezas. Ou seja, a semente que é lançada entre os espinhos. E diz lá o texto bíblico que ela sufoca a semente do Evangelho, ou seja, sufoca a palavra de Deus, tornando-se desastrosamente infrutífera quando a gente sufoca a palavra, porque mudamos o foco, porque a nossa prioridade, ela não passa mais a ser o nosso Deus, ela passa a ser outras coisas, e quando fazemos isto, a gente sufoca esta palavra de Deus na nossa vida, e ela não traz mais resultados na nossa vida, ela não tem mais efeito no nosso viver, a gente anula isso, e o apóstolo Paulo fala sobre isso quando usa a expressão lá em Tessalonicenses, quando ele fala assim, não extingais o Espírito Santo de Deus. E é isto,
Há pessoas que às vezes anulam a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida e logo a palavra não tem efeito, ela não transforma mais, ela não muda mais a vida, ela não modifica o caráter, porque muitas das vezes nós sufocamos diante da vida que nós vivemos. A vida nos sufoca porque priorizamos as outras coisas e não Deus. Como disse Jesus, buscai primeiro as outras coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. É isso? Claro que não. É o contrário, buscai primeiro o reino. As demais coisas, as demais coisas são secundárias, mas Deus acrescenta. Deus acrescenta as nossas necessidades. Por isso, precisamos ter muito cuidado com a forma como estamos conduzindo a nossa vida, devoção e piedade. Piedade é o caráter cristão que brota exatamente da vida de devoção. Mas também é verdade que a devoção a Deus sempre resulta em caráter piedoso. Vejam a relação que há entre as duas coisas e a importância que há entre elas. Enoque é um exemplo bíblico a respeito disso, de piedade e de vida de devoção, porque a palavra de Deus diz que ele andou com Deus, e diz lá em Hebreus 11:5 que ele agradou a Deus em tudo que fez. Quer dizer, Enoque andou com Deus e agradou a Deus, por isso foi transladado, foi levado pelo Senhor. Deus se agradou de tal forma da vida de Enoque, deve ter pensado assim: poxa rapaz, você não é digno de viver entre os homens não, você tem que viver comigo aqui, vem para cá. E levou Enoque para junto dele. Então isso é piedade e devoção. Mas sufocar a piedade, diminuir a devoção, como diz ele faz aí, está no dia a dia corrido da nossa vida. Muitas das vezes a correria é tal que não há tempo nem para ouvir a voz de Deus e nem para falar com Ele. Como nós temos que ter cuidado com isso, irmãos? No tempo de Noé, as pessoas não tinham tempo para Deus. Deus mandou Noé construir uma arca. Noé construiu aquela arca durante 120 anos. Eu fico imaginando as pessoas vendo tudo aquilo, mas sequer deram atenção àquilo que estava sendo feito, ao que Deus havia determinado ao seu servo. E certamente o servo do Senhor, Noé, deve ter compartilhado o fato do porquê estava construindo aquilo, mas no entanto ninguém deu ouvidos, ninguém deu atenção àquilo que estava sendo feito. E Jesus fala sobre isso, como foi nos tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, ou seja, viviam o seu cotidiano de tal forma, envolvidos com o seu cotidiano, que não tinham tempo para Deus. Como nós temos que ter cuidado, por mais absurdo que pareça. Às vezes a correria eclesiástica também atravanca o exercício da piedade, transformando-a danosamente em mero ativismo. Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Ainda mais esse ano, nós vamos para o nosso jubileu. E eu tenho me preocupado, isso tem me incomodado, de a gente de repente começar a ficar muito no ativismo e nos deixarmos de lado o principal. E a gente precisa ter cuidado. Não estou dizendo que a gente não deve fazer o que precisamos fazer, mas não podemos permitir que o que vamos fazer interfira naquilo que é o mais importante, que é a nossa vida de devoção com o nosso Deus, a nossa relação com o nosso Deus, a nossa vida de comunhão com o nosso Deus, a vida de piedade que precisa haver. Ela é mais importante. E nós encontramos essa situação do ativismo na igreja de Éfeso. Vejam só que coisa interessante na igreja de Éfeso, no Apocalipse capítulo 2, de 2 a 5, a gente lê assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor. O que é labor? Trabalho. Olha só o que o Senhor está falando: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quando a gente para aqui, nossa, que igreja maravilhosa, extraordinário isso, né? Mas aí quando a gente segue em frente, aí a gente lê e vê uma coisa muito séria:
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, pois de onde caíste, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, e não, caso não te arrependas. Irmãos, que igreja, quando começamos a ler, que igreja extraordinária, né? Uma igreja dedicada, firme, operosa, uma igreja trabalhadora que estava ali. Na verdade, o que a gente percebe é que era uma igreja muito ativa, mas que havia esquecido de alguma coisa. E o Senhor fala, o primeiro amor. E o que é o primeiro amor a que o Senhor se refere aí nesta mensagem? Na verdade, é aquele entusiasmo pelas coisas de Deus, aquele ardor, aquele fervor, aquele sentimento que nos impulsiona a desejar as coisas de Deus com toda a intensidade do nosso coração, de forma que nada se torne mais importante que isto. E o que acontecia com a igreja de Éfeso era exatamente o oposto. Eles já estavam fazendo as coisas, parece que por fazer. Não havia mais devoção e nem piedade na vida da igreja de Éfeso. O entusiasmo, como diz Jesus, o amor de muitos haveria de se esfriar. O amor pelas coisas de Deus havia esfriado, não havia amor verdadeiro naquilo que era feito. Era uma igreja meramente ativista. Mas e a devoção? E a vida com Deus, lá no íntimo do dia a dia, estava faltando. Perderam o foco no principal. Russell Shedd tem uma frase muito interessante falando sobre esse assunto devoção. Russell Shedd diz assim: a vida devocional revela se sou de fato crente ou apenas hipócrita. Bastante dura a palavra de Russell Shedd, mas que pode revelar uma grande verdade na nossa própria vida, e por isso temos que ter cuidado. Isso fica exemplificado na parábola que Cristo conta para nós, lá em Mateus, no capítulo 13, verso 44, sobre este amor inicial. O amor, lembra do amor, aquele amor inicial lá da sua conversão? Será que você consegue ter essa mesma paixão inicial hoje, como tinha quando começou e abraçou o Evangelho? Vejam que Jesus fala sobre isso. Mateus 13, 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui está bem claro para mim quando Jesus fala do que é, na verdade, o início de tudo na vida de um crente. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, você consegue manter essa mesma alegria de anos atrás? Talvez as durezas da vida tenham sufocado isso no seu coração. Talvez as lutas desta vida possam ter reprimido isso no seu coração. Às vezes, até mesmo a convivência que temos uns com os outros e que de repente vai se desgastando com o tempo, pode sufocar isso no nosso coração. De maneira que a alegria que deveria ser intensa, o ardor que deveria haver pela obra e pelo reino de Deus, tenham se esvanecido e precisam ser recuperados. E o texto diz também que não só essa alegria, mas também esta pessoa se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. Abrir mão de tudo para desfrutar do reino de Deus. Ao longo da história, quem já teve a oportunidade de ler sobre biografias de personagens do passado, vê quantos perderam tantas coisas por amor ao Senhor.
Quantos têm perdido tantas coisas? Os próprios discípulos perderam sua vida por amor ao Senhor, abriram mão de tudo. Estas duas características, elas são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, se esforçando, mas muitas das vezes perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer outro motivo, não sei. E na expressão bem no jargão popular aqui, eu diria que há muita gente, muitas vezes, levando com a barriga, né? Como diz no jargão popular. Vamos levando as coisas por levar. Menos pelo motivo certo. Amor ao Senhor. Então, se você está sem aquela chama que arde pela obra do Senhor e pelo Senhor da obra, porque tudo virou rotina, parece que tudo perdeu o sentido, não se empolga mais com as coisas de Deus, tem um porém aí, e o Senhor nos responde em Apocalipse 2:5, ele fala aí: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, volte, não siga em frente, se não for movido pelo amor de Deus. Se o amor de Deus não for de fato a coisa primeira na sua vida, se não for a sua prioridade, não siga em frente, porque o caminho da restauração é este que o Senhor Jesus nos aponta. Lembra-te de onde caíste. Ele nos leva, ele nos chama aqui a uma reflexão. Ele nos chama a olharmos para trás e refletirmos sobre o que aconteceu na nossa vida para que a gente a refaça. O Senhor não quer que a gente olhe para trás para descobrir onde caiu, para ficarmos lamentando, não. É para a gente se corrigir, buscar a posição correta diante dele, vida de devoção, vida de piedade. Talvez por falta de devoção e piedade, você não esteja conseguindo enxergar aonde caiu. Por isso, vá lá para o seu cantinho, ore ao Senhor, clame a Deus para dar direção em relação a tudo isso, para que você restaure a sua relação com Ele. Esse é o caminho de volta ao foco principal, e o nosso foco principal é Jesus. Jesus é o fator primordial na nossa vida e que precisa estar em primeiro lugar, acima de tudo na nossa vida. Jesus precisa estar. Nada pode interferir na nossa devoção em relação ao nosso Deus. Não podemos sufocar a piedade. Não podemos de forma alguma relegar ou abandonar a nossa vida de devoção do dia a dia, nossa relação com o nosso Deus. É isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, e é isso que vai fazer com que aquela chama inicial da alegria e do prazer pelas coisas do Senhor retorne ao nosso coração e à nossa alma. Que Deus nos dê sabedoria, discernimento, entendimento à luz da sua palavra, para que a gente saiba alimentar a nossa alma de tal maneira na nossa relação com Ele, que de forma alguma a gente deixe de continuar vivendo esse ardor em nosso coração, devoção e vida de piedade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Senhor Deus, estamos diante da Tua santa presença, Senhor, nesta hora, com os nossos corações abertos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, e conheces a cada um de nós. Porventura, Senhor, nós
tenhamos falhado, Senhor, na nossa vida de comunhão contigo, se temos falhado, Senhor, na nossa vida de oração, se temos falhado, Senhor, na busca pela Tua Palavra para nos alimentarmos, se temos falhado, Senhor, em vivermos a nossa vida de piedade como um culto vivo diante do Senhor, ó Deus, nós rogamos pelas Tuas misericórdias, que o Senhor, ó Deus, acenda em nossas mentes uma luz, nos dando direção, Senhor, compreensão, para que possamos entender aonde caímos, aonde falhamos, Senhor, para que possamos nos arrepender, como a Tua Palavra nos diz, para que possamos, ó Deus, ter a nossa vida restaurada, Senhor, na nossa relação contigo, restaurada, Senhor, na nossa comunhão, restaurada, Senhor, para que aquela alegria, aquele prazer, Senhor, que havia em nossos corações, possa novamente voltar a jorrar dentro de nós, como fonte de água viva, Pai, vinda direta do Teu trono de graça, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não é desejo nosso, Senhor, viver uma vida desanimada, uma vida sem interesse. Não é desejo nosso, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, sem que o Senhor seja o sentido real dela. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Aviva dentro de nós, Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, dentro de nós a presença do Teu Santo Espírito, para que, impulsionado pelo Teu Santo Espírito, a gente faça o que tivermos de fazer, Senhor, com alegria, prazer, com amor ao Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, aonde falhamos, aonde fraquejamos, e que o Senhor restaure completamente, ó Deus, a nossa alma, para que o gozo do Senhor se torne completo em cada um de nós. É a oração, Senhor, que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, amados, hino 293.